Conta uma coisa pra mim, quando você começa a gostar de alguém, a sua vida ela continua ou ela paralisa? Porque existem muitas mulheres que quando começam a se envolver com alguém, a vida simplesmente trava e a vida dessa mulher passa a ser a outra pessoa. Hello, hello! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Anete Suzarte, eu sou terapeuta, hipnoterapeuta, especialista em relacionamentos, independência emocional e eu ajudo você, mulher, a se libertar emocionalmente de todo esse sofrimento na sua vida amorosa, para que você possa viver uma vida muito mais realizada, feliz, próspera e com muita liberdade emocional. E aí, me conta, quem que é você? Você é uma mulher que continua crescendo na vida, evoluindo, a vida ela continua, inclusive melhora, ou a sua vida ela paralisa, ela estagna, ela até muitas vezes piora. E aí você começa a perceber que o seu emocional começa a ficar muito atrelado a outra pessoa. Então o seu humor fica dependendo daquela mensagem da pessoa, sabe? Depende da outra pessoa. A energia que você tem para o trabalho, para os seus projetos, para aquilo que faz sentido na sua vida mesmo, a energia de vida acaba dependendo da outra pessoa. Então, se essa pessoa ela te responde bem, se vocês têm uma semana bacana, você tem até mais energia, mais vontade, mais motivação muitas vezes para realizar as tarefas, as atividades, o que você precisa fazer no seu dia a dia. Quando essa pessoa ela não te responde bem, quando vocês brigam, quando não tem um dia bacana, a pessoa some, aí a sua energia decai, aí você não tem foco no seu trabalho, aí a motivação vai pro água abaixo, não consegue mais fazer as coisas que antes você conseguia fazer, ou seja, a sua vida tá dependendo totalmente dessa pessoa. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que isso acontece, porquê que isso parece ser muito maior que você. E também o porquê isso não é amor, e sim uma obsessão emocional. E no começo parece tudo normal, né? Então você começa gostando da pessoa, tá ali feliz, tá entusiasmada, você pensa na pessoa, você quer estar perto. Só que no seu caso não para por aí, né? Então você acorda pensando na pessoa, dorme pensando na pessoa, imagina várias conversas, revisita situações, inclusive briguinhas, pequenos momentos em que parece que alguma coisa tá estranha entre vocês, aí você vai revivendo aquele momento na sua mente. Aí você entra no WhatsApp, mesmo sem ter nenhuma mensagem ali, aí você fica imaginando coisas, fica se questionando, mas e se eu falar de tal forma? Por que ele falou de tal forma comigo? E se ele tiver com outra? E todos esses pensamentos começam a consumir você e toda a sua energia começa a diminuir. Então a sua atenção, o seu foco, ele vai embora, a sua produtividade cai e a sua vida começa a paralisar. Porém, a sua mente, ela está acelerada e você já está se sentindo contraída, você está se sentindo tensa, ansiosa. Agora deixa eu te explicar isso de uma maneira bem simples, porque quando você entende o que eu vou explicar agora, tudo começa a mudar, a forma como você está se enxergando e enxergando a sua vida também vai começar a mudar. Tudo na sua vida funciona com foco. Anota isso aí. Tudo na sua vida funciona com foco. Aquilo que você pensa com frequência, aquilo que você revisita mentalmente, aquilo que você repete, começa a ocupar um espaço dentro de você, com os seus pensamentos que são energia pura. E toda vez que você leva atenção para algo, o seu corpo reage junto. Então o seu emocional, ele vai acompanhar e o seu estado ele vai mudar. Agora pensa comigo, se durante o seu dia inteiro você começa a ficar pensando nessa pessoa e você imagina conversas e aí você se preocupa com coisas que inclusive não aconteceram, você começa a ficar com medo e você vai levando todo o seu pensamento para essa pessoa e por que ele não responde, por que ele tá assim tão diferente comigo, será que a gente vai terminar, será que ele tá com outra? Você não percebe, mas você está se conectando emocionalmente com algo e que na verdade nem está acontecendo naquele momento. E aí que mora o problema, porque quanto mais você foca, mais aquilo vai ganhando um nível de importância dentro de você. E quanto mais isso fica importante dentro de você, mais você precisa disso
para se sentir bem. É como se virasse o seu novo combustível. E aí, sem perceber, pouco a pouco, você começa a se desconectar de você, da sua rotina, dos seus projetos, daquilo que realmente te nutria e te fazia bem, sabe? Porque a sua atenção, ela tá toda quase lá fora. Imagina que você tem um tanque de energia. E ao invés de você colocar energia na sua vida, que é uma energia de criação, inclusive, colocando em você uma energia de vida, vitalidade, colocando, distribuindo na sua vida, você está despejando quase tudo ou tudo na outra pessoa, em preocupações desnecessárias. E aí, se essa pessoa ela te responde bem, se vocês passam um dia bacana, você fica bem. Se essa pessoa ela não responde, se some, se vocês brigam, aí o seu mundo desmorona e você começa a sentir um vazio absurdo. Você já se sentiu assim? Quando você não tem a resposta que você queria dessa pessoa, quando vocês não passam um dia bem, você começa a sentir um vazio, uma angústia. Você tirou totalmente a energia criativa da sua vida, despejou na outra pessoa, essa pessoa ela não trouxe de volta para você e você começa a se sentir vazia. Isso porque você não tem mais essa energia emocional ou energia de vida na sua própria vida. Em outros lugares, ela está totalmente atrelada, conectada, despejada nessa pessoa. E é por isso que muitas vezes parece tão intenso tudo que você sente, porque você coloca muito foco, muita importância, você direciona muito da sua energia em uma única pessoa. Não é sobre você gostar, não é que você é intensa demais, que nossa, quando você ama com muita intensidade. É que você está colocando toda a sua energia de vida naquela pessoa, esquecendo de você, esquecendo de outras áreas da sua vida e dependendo da reação dessa pessoa para que você se sinta bem. E tem outro ponto aqui muito importante que eu quero que você compreenda. O seu cérebro, ele funciona a partir de repetição. Tudo aquilo que você repete, ele entende como importante. Então, quando você passa o dia pensando, imaginando, revivendo, o seu cérebro começa a fortalecer esse caminho na sua própria mente, como se formasse uma trilha, e chega um determinado momento que isso se torna automático. E aí é aquele momento que você nem precisa pensar na pessoa conscientemente. Você simplesmente, quando você percebe, você está pensando nessa pessoa. Quando você percebe, você está criando uma história na sua cabeça. Qualquer pequeno gatilho faz o seu cérebro voltar automaticamente para o cenário que exista essa pessoa. E aí que muita gente se confunde, porque acha que isso é intensidade, que isso é conexão real. Mas na verdade isso é uma obsessão emocional. Isso é uma dependência emocional. Você não está gostando da pessoa e se conectando profundamente a ela. Você está apenas reagindo ao hábito de pensar nessa pessoa. E isso cria internamente uma sensação muito forte de proximidade com essa pessoa, de conexão imensa com essa pessoa. Mesmo quando, na prática, essa conexão, essa proximidade, ela não existe. A pessoa, muitas vezes, ela não está presente, ela não está investindo na relação, construindo algo com você, mas internamente você sente tão profundamente, de maneira tão intensa, que parece que a pessoa ela tá aqui com você, mas ela não está. Muito pelo contrário, muitas vezes essa pessoa nem te responde, ela não está alinhada com você e ela não está devolvendo, sendo recíproca aquilo que você está entregando a ela. E quanto mais você fica nesse circuito, nesse ciclo, nesse padrão, mais difícil fica de sair. Porque você aí já não está mais gostando da pessoa, você está condicionando o seu emocional a precisar dessa pessoa. E aí você olha e pensa, nossa, eu estou muito envolvida, eu estou amando muito, eu estou muito apaixonada, mas na verdade você só está presa nesses circuitos, nesses ciclos, em todo esse condicionamento na sua mente e no seu emocional. Inclusive tem uma paciente que chegou para mim com essa mesma questão. Ela chegou falando que toda vez que ela começava a gostar de alguém, a vida dela paralisava. Ela não sentia mais vontade de fazer outras coisas que antes ela fazia, que ela estava motivada para fazer, e ela só ficava pensando nessa pessoa, pensando em como que ela poderia agradar essa pessoa, como que eles poderiam viver, e ela entregava muita energia para essa pessoa. Só que o pior, essa pessoa ela não fazia o mesmo por ela, não era recíproco. E
por conta dessa falta de reciprocidade, ela começava também a sentir essa angústia, esse vazio. E ela não conseguia sair disso porque não era um processo totalmente racional. Era um padrão emocional que estava ativado. E na verdade, é até engraçado porque você não está bem obcecada por ele, mas você está obcecada pela sensação que ele ativa em você. Muitas vezes a validação, a importância, o pertencimento, se sentir amada, desejada de alguma forma, sabe? E quando isso aparece, mesmo que de forma instável, todo o padrão ele começa a aparecer de novo. E aí você se prende não na pessoa, mas no que ela faz você sentir. E olha, não é que você precisa parar de se relacionar, parar de gostar das pessoas. Na verdade, você precisa aprender a gostar das pessoas sem se perder. Você precisa aprender a gerenciar melhor a sua energia de vida, o seu foco. E então você precisa agora tomar uma decisão de começar a trazer de volta essa energia para você, o foco em você. Voltar para a sua rotina, para o seu corpo, para os seus objetivos, porque enquanto a sua vida girar em torno de alguém, enquanto você colocar toda a energia que você tem direcionada para uma única pessoa, você nunca estará no controle e você sempre estará presa emocionalmente a alguém. E é importante salientar que todo esse processo, tudo isso que acontece com você, vem da sua estrutura, da estrutura da sua mente, da forma como você aprendeu a se vincular com as outras pessoas, a se relacionar. Isso tem a ver com as suas memórias, principalmente da infância, da forma como você se relacionava, como você aprendeu a ter esse vínculo com a outra pessoa. Portanto, somente o processo racional e entender essa situação, entender tudo que eu falei aqui nesse vídeo não vai adiantar. Você precisa começar a fazer o que a gente chama de reconciliação das memórias. Então, para você trabalhar isso, você precisa trabalhar essas memórias, começar a liberar emocionalmente para que você não reaja mais de maneira automática e então você possa reconstruir a sua forma de se relacionar, aprender mesmo uma nova forma de se vincular com as outras pessoas, sem se perder, sem deixar a sua vida de lado, sem paralisar a sua vida. E se você deseja trabalhar essa questão de maneira profunda, eu vou deixar aqui na descrição o link para você agendar a sua sessão individual comigo. E me conta, você se identificou com esse vídeo? Já passou por isso? Já começou a gostar de uma pessoa e de repente percebeu que a sua vida estava paralisada? Me conta aqui nos comentários, se inscreva nesse canal e já dê o joinha nesse vídeo para que eu entenda que esse vídeo fez sentido para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!